Bom, pessoal, bem-vindos novamente à nossa aula prática do LaTeX. Voltando à nossa problemática, a gente precisava colocar agora um texto debaixo da imagem. Então, vamos para a nossa fonte de textos. Vou tirar isso aqui, porque isso aqui é o play lá do site, então não vai fazer diferença para a gente, só vai estar escrito estranho aqui. Então, o que eu estou fazendo agora é o seguinte: eu quero que esse texto ele seja identado. Então, eu quero que daqui até aqui, ou seja, deste começo até este final, esse texto que está aqui no meio seja identado. Então, eu uso esse quote. Se eu quisesse que fosse centralizado, eu usaria center, certo? Então, só estou mostrando para vocês que isso aqui é só para a minha formatação do texto. Vamos continuar. Vamos executar, né? Ver o que aconteceu. Errei na imagem. Já mostrei para vocês. Vamos criar o PDF. Vamos dar uma olhadinha no PDF. Aqui. Textinho debaixo da imagem. Bom, eu queria aproveitar esse exemplo para explicar uma coisa para vocês. Eu estava fazendo um trabalho na TEC e era exatamente isso que eu queria. Uma imagem e um texto embaixo. Só que não foi isso que aconteceu na prática. Meu texto ficava em cima da minha imagem. Então, eu colocava lá no código da minha imagem aqui, ó. Colocava o H de here para ficar aqui. E não ficava, meu Deus do céu, né? Aí o que eu pensei? É o seguinte, a figura não cabia na página que eu coloquei. Então, a figura passou para a página seguinte. Só que o meu texto também deveria ter passado para a página seguinte e ter ficado embaixo da minha figura. Só que o LaTeX tenta aproveitar o seu documento da melhor maneira possível. Então ele viu que tinha um espaço enorme, sem ser aproveitado, sem ter nada escrito, sem ter nenhuma imagem. O que ele fez? Pegou o primeiro texto que apareceu e colocou no lugar de onde deveria estar a imagem que não coube. E o meu texto ficava em cima da imagem. E esse foi o grande problema. Então, como é que eu fiz para solucionar isso? Antes da minha imagem, antes do meu texto, eu coloquei um barra new page. Então, a minha imagem ficou na página seguinte, como ela tinha ficado anteriormente, só que o meu texto também foi para a página seguinte. Então, se acontecer algum erro desse tipo, você tem que saber manipular o LaTeX para que você aproveite o espaço do seu documento do jeito que você quer, não do jeito que o LaTeX acha que deveria ser, né? Só queria atentar vocês para esse problema, porque foi difícil até eu descobrir isso. Então, agora que vocês já sabem, vai ficar mais fácil, né? Então, continuando, eu já coloquei, então, o texto que eu queria lá. Eu não quero mais nada naquela página. Então, eu vou colocar um new page, um barra, lógico, new page. Pronto, agora eu já estou na página seguinte. A partir de agora, eu estou na página seguinte. O que eu quero? Eu quero que eu tenha um sumário. Para isso, tem que usar o comando table of contents. Table of contents. O que faz isso? Um sumário. Então, agora eu tenho o meu sumário. Qual que vai ser a primeira seção do meu sumário? Section e entre chaves o nome da minha seção. Agora, tudo que eu quiser que apareça no meu sumário, por exemplo, estou lá na página do meu sumário, então, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, os itens do meu sumário, eles vão ser escolhidos através desse comando, barra section. O que tiver dentro desse barra section vai ser o título que vai lá para o meu sumário. E o LaTeX vai arrumar tudo certinho, sem precisar centralizar, sem precisar colocar o número da página, sem nada. O LaTeX ele faz isso para você. Isso é uma grande vantagem do LaTeX, né? Então, tenho aqui barra section, vamos ver qual que é a primeira seção que eu tenho. História. Então,
Vamos colocar história, né? Aqui, na primeira seção. E o texto dessa seção. Opa, o texto dessa seção. Vou fazer a mesma coisa para formatar meu texto. Tipo quote. Opa. Aqui embaixo também. Barra end, né? Ok. Quote. Pronto. Agora isso aqui vai dar inventado. Vocês podem perceber que nesse texto aqui eu tenho esses números aqui. Por exemplo, número 3, número 4, número 2. Esses números são referências. A gente vai fazer referências mais tarde. Vai fazer um ponto big. Então não se preocupem, por enquanto eu vou deixar assim. Depois a gente volta aqui e dá uma olhada nessas referências, ok? Então vamos continuar aqui. Vamos para a próxima sessão. Então, vocês já sabem qual que é o formato, né? Barra section. E minha seção no meio, das chaves. Próxima seção, essa aqui. Texto da minha seção eu vou colocar entre a formatação quote. Eu faço assim porque desse jeito eu consigo perceber um parágrafo, outro parágrafo, eu consigo visualizar melhor. Porque o LaTeX ele tem muitas vantagens, mas a visualização é só quando você gera um PDF, que você consegue ver exatamente como está o documento, né? Então, por exemplo, um documento muito grande, é difícil você achar o que você quer no ponto .tec. Então, se você for separando os parágrafos desse jeito, as coisas ficam mais fáceis de ser visualizadas. Então, é isso que eu estou fazendo. Vou colocar o texto aqui no meio. Próxima seção. Dá uma olhadinha aqui. Essa próxima seção é interessante. Bom, o que acontece nessa próxima seção aqui? Essa seção é cheia de subitens. Só que, se você olhar aqui, o que ela tem? Ela tem subseções. Essa é uma seção, essa é uma subseção e essa é uma subseção. E esses aqui são os itens da subseção. Então, o que eu vou fazer para eu ter mais ou menos essa estrutura lá no meu LaTeX? Vou fazer o seguinte, vou criar uma subseção com esse nome aqui. Então, vamos lá. Então, a minha seção é essa. E agora eu vou gerar a minha subseção. Então, é a mesma coisa, só que subsection. Fácil, né? E coloco entre chaves aqui, o nome da minha subseção. Perfeito, criei uma subseção. Agora eu posso colocar o texto da minha subseção. Meu texto é esse aqui. Então, esse é meu texto. Não vou colocar quote agora não, vou deixar desse jeito mesmo. Vamos prestar mais atenção nos itens. Para eu poder começar a colocar os itens, eu tenho que escrever isso aqui, Bequim. E o que eu quero começar? A colocar itens. Então, eu digito o comando aqui, item mais. Isso vai fazer com que apareçam os meus itens. E agora é só eu escrever barra item e o que é o meu item. Para modo de simplificar, vamos contar aqui quantos tem?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 9 itens aqui nessa primeira subseção. Então, o que eu vou colocar? Barra item para cada um deles, certo? São 9, né? São 9 itens. Então, usei esse meu barra item, vou dar um espaço e vou escrever o que eu quero. Se eu não desse espaço, continuasse escrevendo o que vem na frente, fica difícil de visualizar também. Então, vamos fazer as coisas bem formatadinhas. Deixa eu voltar lá. Primeiro item. Segundo item. Terceiro item é maiorzinho, né? Quarto item. Quinto item. Sexto item. Sétimo item. Oitavo. Penúltimo, né? E agora, o último item. Prontinho. E queria lembrar vocês também, uma coisa que geralmente eu falo, é que tudo que começa, termina. Então, se eu tenho um begin aqui, tem que ter um end aqui, né? Então, barra end. Prontinho. Bom, agora é a mesma coisa para o próximo subitem, né? Quer dizer, para a próxima subseção, perdão. Então, vai ser essa aqui, a próxima subseção com 2 itens. Então, barra subsection, pontinho, e tenho que colocar de novo, né, os itens, então, barra, begin. Pontinho, aqui deixa eu colocar os 2 itens, né? Este e este. Bom, feito tudo isso, a gente tem que dar uma olhadinha, né? Para ver o que está acontecendo. Vamos tentar olhar, ver como é que tá. Vamos executar aqui. Erro da imagem, né? Como vocês já sabem. Vamos fazer o PDF. Tudo certo? Dá uma olhada como tá ficando. Então, olha como é que já tá ficando aqui isso, certo? Então, isso aqui é a mesma coisa que eu falei, né? Vocês estão vendo que tá ficando tudo junto. Então, uma coisa que eu poderia fazer era, depois do sumário, colocar um new page, para que essa primeira seção vá para a próxima página. E aqui já temos as outras coisas que a gente escreveu, né? Então, aqui, a nossa seção, a nossa subseção e os nossos itens. Tá vendo? A nossa outra subseção, os nossos 2 itens. Bom, então, vamos continuar?
Eu não vou colocar mais esses outros porque é praticamente a mesma coisa, né? Então, eu vou finalizar essa aula. Na próxima, a gente vai terminar falando sobre as referências. E eu também vou terminar de falar para vocês o que eu queria que vocês aprendessem, que até agora não foi dito. E eu vou explicar na próxima aula. Então, até lá. Não deixe de acompanhar. Obrigada pela atenção.